Nós vamos trabalhar juntos aí, eu e Júlio, com vocês, a partir de agora. Vamos trocar experiências aí. Eu me chamo James Dias, trabalho com manutenção de telefone desde 1994. Então tem, ano que vem, completo 29 anos de experiência na área. O que isso quer dizer? Que ninguém sabe tudo, porque eu não sei tudo nessa vida. Apesar de ter quase 30 anos, cada dia é um aprendizado. E é isso que nos move, porque a gente tem uma experiência muito grande, né? O que é experiência? Você aprender com seus erros, aprender estudando. Então hoje a gente vai aprender a ser microsoldadores. Vamos começar hoje aqui com técnicas de microsolda. Quem é microsoldador aí, levanta a mão. Tem microsoldador aqui? Vamos levantar a mão, Vamos ser micro... Isso, eu não sou, mas serei. Primeiro ponto é acreditar em você. Primeiro ponto para chegar ao sucesso é acreditar no seu potencial. Eu acredito em vocês. Vocês, quem são microsoldadores? Levantem as mãos. As duas mãos agora. Eu! Aí sim, beleza. Então hoje a gente vai aprender a fazer técnicas avançadas de solda, de microsolda, com normas, procedimentos adotados nos fabricantes. Todos os nossos procedimentos que nós faremos aqui se assemelham em muito no padrão de fábrica. Ah, mas tem vários métodos de chegar a um resultado? Tem várias técnicas de solda. Eu gosto de trabalhar, aliás, a empresa aqui gosta de trabalhar com técnicas similares ao padrão de fábrica. Isso não quer dizer que quem usa outras técnicas não funciona. Afinal de contas, não existe uma técnica só para trabalhar. Eu gosto de seguir exemplos dos fabricantes, porque, na minha concepção, o fabricante é quem cuida melhor do hardware, né, no processo de solda. Então, me gosta seguir, confundi aqui, me gosta seguir, né, os procedimentos da fábrica. A gente chama padrões Factory Default. Então nós vamos falar aqui os 10 pontos fundamentais de um soldador. Quando eu falo soldador, é uma brincadeira, nós somos microsoldadores, né? Quais são os 10 pontos fundamentais para uma solda perfeita, para uma solda padrão de fábrica, Factory Default? Porque o processo de solda tem que ser feito de forma que você preserve o lifetimer da board. O que é lifetimer da board? A board tem uma vida útil. Se você exerce temperaturas excessivas, tempos excessivos, você repara o dispositivo, soldei, mas você pode diminuir o quê? O lifetimer da board. Porque a board também é um componente eletrônico, um componente elétrico que está aqui, que interliga os terminais dos circuitos, os componentes discretos dos CIs. Então a gente não quer diminuir o quê? O lifetimer da board. Para isso, eu me adequo melhor, a empresa que se adequa melhor a técnicas padrão de fábrica. Terceira vez que eu falo isso, não falarei mais. Então vou falar aqui os 10 pontos. O que foi? Tá bacana aí, não? O ângulo tá bom? Bom dia aí, galera. Os 10 pontos fundamentais para que a gente faça uma solda perfeita, para que a gente se torne soldadores Factory Default. Primeiro, temperatura ambiente. O room temp, a temperatura da sala, é fundamental na qualidade dessa solda. Então se eu tiver com temperaturas fora do padrão ideal de solda, eu corro o risco de ter um processo mais lento, mais rápido, porque eu tenho que ter um padrão de trabalho exato. Não pode ser um processo nem tão rápido, nem tão lento, quando se faz a solda padrão de fábrica. Tá? Outras técnicas têm outros processos. Então o room temp, a temperatura da sala, tem que ser controlada. Não pode ser frio, não pode ser quente demais. Não pode ser muito frio, 17, 18, 20 graus. Não pode ser muito quente, 27, 28, 30 graus. Então existe a temperatura padrão, próxima a 24 graus Celsius. Então a temperatura da sala onde eu vou trabalhar tem que ser controlada? Sim. Sim, senhor. Para que eu tenha padrões de trabalho contínuos e precisos para cada etapa que eu faço, de acordo com aquela board igual. Eu vou exercer um tempo, temperatura para aquela board? Tempo, temperatura, a room temp é importante. Então, primeiro ponto, temperatura da sala. Então a gente tem um termômetro, mostrou para eles colam aqui. Então a gente vai tirar ele daí, porque esse lugar aí não interessa, a gente não interessa. Tem que ser num lugar que as pessoas possam ver. Então aqui, o primeiro ponto. A gente tem um medidor, um termômetro, que monitora a temperatura padrão do nosso ambiente. Quantos graus tem aqui? 25 graus. Então eu estou aí, claro que existe uma tolerância, dentro da margem 24 a 25 graus Celsius é a temperatura ideal para a solda.
1 grau, 2 graus a mais já muda o seu processo de tempo versus temperatura. Porque tudo na solda é tempo. Tempo, temperatura. Temperatura ideal, room temp, 24, 25 graus Celsius. Segundo ponto, umidade do ar, 37%. A umidade também é fundamental para que o nosso processo de solda seja executado de full, padrão de fábrica. Em torno de 40 a 50% é ideal. Então você pode ter um umidificador para isso, um desumidificador para isso. Em torno aí de 40 a 50% é ideal, tá? Então você vai comprar um termômetro desse, um umidificador desse, para você controlar o seu ambiente de trabalho. No ar-condicionado você tem um termostato, você pode adequar a temperatura de acordo com o seu room temp. Então você pode colocar 24 graus no ar-condicionado, ele vai ligar, quando atingir 24 ele desliga e mantém a temperatura em 24 graus Celsius. Ok. O umidificador é muito importante. Segundo ponto para se tornar um soldador de verdade, volume do ar. A gente trabalha normalmente com 3 metros por segundo. Ah, qual que é o volume do ar que eu vou ajustar na minha estação de solda? A gente usa normalmente um anemômetro, que você mede a velocidade do vento. Então você coloca essa estação de solda. Claro que a 100 graus Celsius, porque aqui as aletas são plásticas, né? Não vou colocar aqui 380, eu quero medir o volume de ar, não é a temperatura, certo? Coloco a temperatura baixa, porque aqui é plástico, né? Coloco o volume do ar onde atinja 3 metros por segundo. Então 3 metros por segundo é a velocidade do ar ideal para não soprar componente, com bico padrão 4, 5 milímetros, entendeu? Porque cada máquina tem um ajuste diferente, um sistema de turbilhonamento de ar diferente, de pressão de ar diferente. Você não consegue ter um padrão, a gente tem que ter um padrão, independente da máquina que você tenha. Então você pega um anemômetro, coloca o canhão na frente, com baixa temperatura, porque aqui é plástico, né? E tem que medir aqui por volta de 3 metros por segundo. É a vazão de ar ideal para não soprar componente, para extrair componente, para fazer o processo de trabalho de solda. Ok? Recapitulando. Room temp, temperatura ambiente, umidade e volume, velocidade do ar. Né? A velocidade do ar que sai no seu canhão é fundamental. Então até agora eu falei 3 de 10 pontos fundamentais da solda. Claro, você vai chegar próximo. A distância aqui vou chegar bem próximo aqui, né? Se eu colocar mais distante, mas é bem próximo. Chega o canhão aqui a 1 centímetro aqui das aletas, você vai ter o volume do ar. Então vocês podem testar aí, o Júlio vai te mostrando para eles como é que faz, para eles ajustarem. Não se esqueçam que tem que ser 100 graus, né? Porque senão você chega perto, lá derrete, aí vai usar só uma vez, né? Aí vai ficar triste, né? Aí trava. Né? Então vamos lá, recapitulando. 3 pontos fundamentais para se tornar um soldador de verdade, um micro soldador de verdade. Primeiro ponto, controlar a temperatura do ambiente. Segundo ponto, umidade. Terceiro ponto, volume do ar. Quarto ponto, temperaturas. Nós temos 3 temperaturas básicas de trabalho. E nós vamos usar essas 3 temperaturas para tudo. Ok? Nós temos, por isso que a gente tem normalmente 3 canais nas máquinas de memória. Já viram que nas estações de solda tem canal 1, canal 2, canal 3? Tem algumas máquinas que tem até mais do que 3 canais. Mas em média para a gente 3 canais já é suficiente. O Júlio já falou para vocês isso aqui de temperaturas, né? Vocês memorizaram no canal 1 uma temperatura, extração de resina. Não é isso? Remoção de resina. 200, 220 graus, 70 a 100. Varia de cada um que queira, bico fino. A gente vai ter 3 canais. Canal 1, resina. Então, toda vez que for remover resina, pressiona o canal 1. Qual que é a temperatura? 200. Qual que é o volume de ar? 70. Ah, mas eu gosto de 220, eu gosto de 190, eu gosto de 250, eu gosto de 100 de ar. Não tem problema. Cada um faz a extração da resina como você quer. Só que qual que é o ponto fundamental? Não pode aquecer demais a bolha, então não exagera na temperatura. Eu trabalho com 200 graus, ar 70. Vocês podem trabalhar com 220, 205, ar 100, ar 90, não tem problema. Isso é uma média que você vai se adequar. Esse é o nosso padrão. Não quer dizer que você pode mudar. Só que tem que pensar que remover resina não pode atingir fusão e nem aquecer os componentes demais próximos à resina. Está entendendo? Então você vai determinar isso. Na umidade atual, na temperatura atual que nós falamos, eu gosto de trabalhar com 200 graus, ar 70, ar 80, bico fino, para remover resina. Ok? Canal 1.
Canal 2, pré-heater. Quando for fazer aula de CPU, nós vamos ter que usar um canal 2 para fazer um pré-heater na board. Pré-heater, 280 a 60, em média. Então você vai ativar o canal 2, 280 a 60. E o canal 3, uso geral. Praticamente a gente vai usar o canal 3 para todos os processos de solda na board. 380 a 60, 370 a 50, pode variar 10%, não importa. Então a gente tem 3 canais. E esses 3 canais a gente vai usar ele continuamente. Canal 1, resina. Canal 2, pré-heater. Canal 3, extração. Então a gente vai ter isso na memória para a gente, quando for fazer a remoção de uma NAND, remover um componente, canal 3, extração. Ah, vou remover a resina, canal 1. Levantar uma CPU, canal 2, pré-heater primeiro. Ok? Então vamos memorizar aí nas nossas máquinas esses 3 canais. Pré-heater, o canal 2. Pré-aquecimento. No caso de CPU, a gente vai fazer um pré-aquecimento da CPU primeiro, para depois fazer o heater dela. Ou seja, resina, pré-heater e heater. Canal 1, resina. Canal 2, pré-heater. Canal 3, heater, que é o calor. Canal 1, 200 graus, volume de ar, 80, 100, depende da sua máquina, bico fino. Então, canal 1 sempre vai acompanhar o bico fino. Quando eu usar canal 1, eu vou trocar o bico para o bico fino. Ok? Ah, mas eu não gosto de bico fino. Não tem problema, usa o bico que você quiser. A gente usa o bico fino. Ok? Tá? Canal 2, pré-heater, bico grosso. Né? No caso do pré-heater, a gente vai usar para aquecimento de CPU, pré-aquecimento de CPU, pré-heater de CPU. 280 a 60, bico 10 milímetros. Canal 3, heater, ou extração. É o padrão que eu vou usar para remover a maioria dos componentes. Tá? Canal 3, 380 a 60, 370 a 60. Pode variar 10% disso aí. Não tem problema. Bico 10 milímetros, 12 milímetros para a CPU ou 5 milímetros de especiação de componentes menores. A gente vai intercalar sempre esses bicos. Então, eu quero que vocês entendam isso. A gente sempre tem que intercambiar os bicos, as pontas e os canais das temperaturas. Ficou claro isso? Agora, ponto fundamental. Número 5. Então, eu falei 4 pontos até agora. Room temp, umidade, não foi isso? Temperatura da sala, umidade, velocidade do ar, né, o volume do ar que sai no canhão, temperatura. Ponto 5. Calibração. Tanto o seu ferro de solda quanto a sua estação de ar quente necessitam ser calibradas. Então, os multímetros têm sensores de temperatura. Já viram que eles têm? E tem um cabo tipo K, que é um sensor de temperatura termopar do tipo K. A gente vai calibrar nossas máquinas. O Júlio vai mostrar depois como é que faz, para vocês calibrarem a máquina. O que é calibrar minha máquina? O que é calibrar minha estação de solda? O que é calibrar meu ferro de solda? É certificar que a temperatura que está no display é a que sai no bico. Claro que também tem a distância que você vai colocar bem próxima do bico. Não adianta na máquina marcar temperatura heater 380 e dela está saindo 450, saindo 320. Então não é o que está indicando no display que é a realidade muitas vezes. Eu tenho que calibrar continuamente isso. Como que eu calibro? Termopar do tipo K. Alguns multímetros têm esse termopar. Então quando você comprar um multímetro, já compre com termopar. Ou então compre um medidor de temperatura separado. Ficou claro? Vamos lá. 5 pontos fundamentais da solda até agora que eu falei. Primeiro. Segundo. Umidade. Terceiro. Quarto. Quais são as temperaturas? Sim. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Parabéns. E o 5º ponto? Calibração. Como que eu calibro? Qual a importância de eu calibrar a minha estação de solda ou o meu ferro de solda? Tem que calibrar os dois? Claro. Como que eu calibro? Primeiro, eu tenho que ter um termômetro tipo K para medir a temperatura. Não pode ser termômetro laser, tá? Não dá. Ok? Tem que ser termômetro de contato. Ele tem um metal, 2 metais diferentes lá na liga. Você conecta o ferro de solda na ponta ou o ar próximo ao sensor de temperatura tipo K. O laser reflete. Então, medir a temperatura no ferro de solda com laser não dá. No arco de laser não dá. Ok? Por que eu tenho que calibrar? Porque é fundamental. Se eu quero ter um gráfico de temperatura vezes tempo
no processo de solda, se a minha máquina estiver descalibrada, tudo vai dar errado. Ok? Aqui, ó. Esse aqui é o sensor tipo K. Você conecta no seu multímetro e a pontinha dele aqui, eu vou passar para vocês, vocês vão aferir a temperatura aí, tanto do ferro de solda quanto da estação. Vou mostrar depois como é que faz isso, tá? Essas máquinas, elas têm um menu de calibração. Você aperta canal 1, canal 3 durante algum tempo, 15 segundos, ela entra na calibração. Aí você consegue ajustar exatamente a temperatura certa. Então você tem volume de ar com anemômetro e calibração de temperatura com sensor tipo K no multímetro ou no termômetro, que não pode ser laser. Claro? Ok, próximo ponto. Liga de solda. A liga de solda, nós temos vários tipos de ligas, vários tipos de temperaturas diferentes, vários tipos de composições químicas diferentes. Nós temos sempre que trabalhar com os insumos de melhor qualidade. O insumo de melhor qualidade é vital para quem quer ser um bom soldador. Mais uma vez, quem quer ser um soldador aqui, levanta a mão. Aê, agora sim. Beleza. Então, primeiro ponto, insumo desse quinto tópico, sexto, né? Insumos de altíssima qualidade. Primeira dica, normalmente os insumos fabricados na China podem, na maioria das vezes, ter alguns insumos falsificados. O insumo de preferência que você deve comprar são normalmente os americanos, made in USA, mas comprado nos Estados Unidos, não comprado na China. Então, para você ter insumos de altíssima qualidade que vão interferir diretamente no seu resultado, comprem insumos de revendedores que efetivamente importem dos Estados Unidos, onde estão os melhores insumos. Ah, eu vou comprar insumo chinês. Existem insumos chineses bons? Existem, claro que existem. Mas compre de um fornecedor que seja verdadeiro, né? Que fale a verdade. Por quê? Se o produto é falso, ele te avise que é falso. Não te venda um produto falsificado como genérico. Você não pague o preço de um genérico num original. Né? Está pagando o preço de um produto original, mas ele é genérico. Então muita gente cai nesse golpe. Insumo, qualidade, de preferência e compra de empresas que vendem o que usam. Não é? Por exemplo, você vai comprar de quem você quiser no mercado, mas essa empresa usa o que vende ou é simplesmente o vendedor que vende insumo? É só um vendedor. Ele conhece do que está vendendo? Não, não conhece. Então o risco de você comprar algo falsificado é muito grande. E vai interferir na qualidade. Quando eu falo qualidade, não é uma falha latente, é catastrófica. Você pode montar a sua placa com a solda com insumo de baixa qualidade e funcionar. Mas 2, 3, 4, 5 dias depois, 15 dias depois, voltar pelo problema da qualidade do seu insumo. Ficou claro? Não estou falando falha latente. Eu coloquei o insumo aqui na hora e deu defeito. Não. Muitas vezes o insumo de baixa qualidade, ele funciona até um certo tempo, mas não aguenta o trabalho, não aguenta o uso de um cliente num smartphone. Então a qualidade do seu insumo é fundamental. Ficou claro isso? Onde eu compro insumo de qualidade? Onde as pessoas que vendem usam os insumos para revender. Ou revendedores oficiais daquela marca famosa que você conhece, que são várias. Tem várias. Amtec, Índio, tem várias marcas famosas de insumos de alta qualidade. Mas a grande maioria das pessoas vendem falsificado. Talvez nem saibam que é falsificado. Ok? Tá? O preço do insumo de qualidade não é barato. Por exemplo, isso aqui é uma solda boa, uma solda da marca Amoi, muito boa no mercado. Existem muito melhores, existem muito piores. Essa marca aqui é muito boa. Tem um custo aqui em média de R$50 o pote aqui de 50 gramas. O mesmo pote de uma marca conceituada, com 50 gramas, você paga aí na faixa de 200. R$250, 50 gramas. Então é muito mais caro do que esse aqui. É melhor? Claro que é muito melhor. Esse aqui é ruim? Não. Existem insumos baratos e bons também. A gente vai indicar para vocês aqui insumos de boa qualidade que vocês podem adquirir. Evitem comprar insumos que você não tem um fabricante por trás aí certificando isso. Com certificação. Ah, certificação? A gente tem certificação para soldar? Claro, a gente tem certificação. Eu tenho certificação, vocês não podem procurar certificação para soldar. Existe um instituto chamado IPC que certifica o processo de solda padrão de fábrica. E a telecélula é vinculada ao IPC. Então existe uma norma de solda para todos os processos. A gente vai trabalhar sempre com essa norma padrão aqui nos nossos processos. Vamos lá então. Nós temos várias ligas de solda. Primeiro ponto fundamental
na liga, quando a gente fala em liga de solda, produto químico, liga, fluxo, né? No ponto número 6, ponto 6 aqui, ó, estamos falando da parte química do processo de solda. São as ligas, né? As ligas de solda que tem vários metais diferentes. Eu posso ter liga com chumbo, liga sem chumbo, posso ter fluxo com chumbo, sem chumbo. Então tem várias ligas, tanto com solda quanto com químico. Solda, fluxo e limpeza. Então tenho 3 grupos aí, né? Soldas, fluxos e produtos de limpeza básicos na química da board. Certo? Soldas em pasta, soldas em fio, né? Carretel. Fluxos pastoso, resinoso, RMA, resinoso normalmente ativado, fluxo líquido, né? Eu tenho produtos de limpeza, álcool isopropílico, mecânico 800, 850, cleaner, vários produtos de limpeza para board. Então tem 3 grandes séries aí de produtos químicos. Primeira série, pasta de solda e fio de solda. A gente sabe que existe uma norma chamada norma Ross, que proibiu o uso de chumbo desde 2006. Essa norma Ross é a norma que restringe o uso de substâncias tóxicas na solda. Infelizmente, no Brasil e na China, se usa muita substância tóxica na solda. Uma delas é o PB, é o chumbo. O chumbo é altamente cancerígeno e foi banido desde 2006 nas indústrias eletrônicas do mundo. Porém, existem muitas soldas comercializadas no Brasil e na China que têm chumbo. Então, primeiro ponto. A solda com chumbo é uma solda muito boa. Tem uma molhabilidade boa, tem uma característica mecânica muito boa. Então ela solda muito bem. Porém, ela é proibida. Muitas das nossas boards de Androids e de iPhones já não vêm com chumbo desde 2006 nas placas. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pegar uma board que não tem chumbo e usar uma solda que tem uma composição química que pode contaminar a sua board. Primeiro ponto, hoje eu tento evitar o máximo possível usar solda com chumbo. Primeiro, a board não tem chumbo mais nas suas soldas. Então, se não tem chumbo na minha board, se eu uso uma solda com chumbo que tem uma boa soldabilidade, molhabilidade, resistência mecânica muito boa, contato elétrico muito bom, eu melhoro o contato elétrico, mas prejudico o quê? Eu estou contaminando a minha placa e contaminando a minha saúde. Então, eu evito usar solda com chumbo. Tem várias outras ligas de solda que não tem chumbo. Claro, a gente tem perdas com isso? Claro. Porque a liga com chumbo, o ponto de fusão é 183, um ponto de fusão relativamente bom. Eu tenho outras ligas que não tem chumbo, 205, 217, tem vários pontos de fusão. E o chumbo é uma temperatura legal para trabalhar. E é uma solda muito boa, mas tem chumbo que é prejudicial à saúde, causa saturnismo. Então, a gente sempre vai fazer procedimentos aqui, ó, evitando poluir a liga que a board tem. Se a board tem uma liga sem chumbo, a gente vai usar qual tipo de solda para soldar nessa board? Da mesma temperatura, da mesma composição, de preferência. A gente vai evitar de usar ligas 138 para limpar os pads, colocar liga de solda 183 com chumbo na board. A gente vai tentar respeitar o padrão de fábrica também no processo de solda. Ok? Ah, mas se eu usar a liga 138 na minha board, vou remover a CPU, vou remover uma NAND. Quero limpar os pads da minha NAND, quero limpar os pads da minha CPU. Eu uso solda 138 com fluxo para limpar. Ah, beleza, fica muito bacana, você limpa muito bem, não esquenta o CI, mas você polui a board, polui os pads do componente, a gente não está usando mais isso. Então, na solda avançada hoje, a gente não está usando mais trocar a liga dos componentes da board. Por quê? Para preservar o produto original. Então, a gente tem solda original aqui, a gente vai usar essa solda original nos processos de fabricação. Essa aqui é a solda original, por exemplo, dos iPhones. Roda aqui, Júlio. Esse potinho aí custa aí R$150 com 20 gramas. Índio SAC 305. É 150 reais um pote com 20 gramas. É caro? Sim, mas é original. Então eu vou tirar o CI, vou fazer a limpeza dos pads, vou limpar as pads. Se eu precisar de usar uma liga de solda para limpar, eu vou usar a liga de solda original. E quando eu fizer o rebalo, eu vou usar o quê? A liga de solda original. Quando eu soldar, vai acontecer o quê? Vai ficar original, não vai ter poluição. Ficou claro? Os benefícios de preservar e manter a solda original. Tem um custo? Claro que tem um custo. Esse potinho 20 gramas aqui custa 150 reais. Esse potinho 50 gramas custa 50 reais. Tem quase 3 vezes mais e custa 50. Aquele só tem 20 gramas, custa 150.
Tem custo? Claro. Mas a gente vai trabalhar com serviços avançados de solda aqui. Eu não vou usar um processo avançado de solda para fazer um conector de carga, né? A gente está aqui não é para aprender a trocar conector de carga, né? Isso já passou, não é isso, não é verdade? Vou fazer aqui um rebalem de CPU, um rebalem de NAND, um interposer, né? Tanto de Samsung quanto de iPhone, as placas são todas, tem interposer agora. Eu vou usar o quê? Solda de qualidade. Trocar uma memória, fazer uma intervenção na placa avançada, vou usar solda de qualidade. A mão de obra me cobre isso. Concorda? Concorda? Então aqui, ó, ponto número 6, liga de solda. Vamos preservar no máximo a liga de solda original e o seu ponto de fusão. Obviamente a composição da liga determina o ponto de fusão. Vai tentar manter o ponto de fusão original da solda. Então a gente vai evitar ao máximo de misturar a solda com chumbo onde não tem chumbo. Ok? Onde você usa solda com chumbo hoje? Nos conectores. Eu uso solda com chumbo nos conectores de carga, por exemplo. Porque a solda com chumbo tem uma resistência mecânica muito boa. Então lá a gente usa solda com chumbo. Só lá. Ok? Ficou claro? Então ainda tem que ter a soldinha com chumbo para soldar os conectores, que não é nosso objetivo aqui, não é fazer conector, mas só para ficar claro onde a gente usa solda com chumbo hoje. A solda com chumbo é SNPB, né? Estanho e chumbo. 6040, aquela SNPB comum. Então tem PB, estamos fora, que é chumbo, ok? PB na composição química lá, S estanho, beleza, mas o PB, que é chumbo, fora, ó. Certo? Ok. Fluxo de solda. A gente vai usar o fluxo de solda também sem chumbo. Fluxo de solda sem chumbo. Esses fluxos de soldas baratos que vocês encontram por aí, todos eles têm chumbo. A gente vai usar o fluxo de solda. Não adianta eu não usar a solda com chumbo, sem chumbo, né? E usar fluxo de solda que tem chumbo. Adianta alguma coisa? Não, né? Não é? É igual usar água para lavar a placa. Então é igual lavar a placa. Ah, eu lavo minha placa com sabão. Parabéns. Você faz uma besteira terrível na sua vida. A fábrica cuida da umidade para não ter contato com o líquido. Você vai lá e coloca essa placa lá e lava com água. Ah, mas eu seco depois. Parabéns. Você ganhou o troféu asno do ano. Né? Então a gente vai trabalhar aí com fluxo também sem chumbo. Ok? Fluxo sem chumbo. E a quantidade de fluxo que eu uso na board? O necessário, o mínimo possível. Tudo a gente vai trabalhar com o mínimo possível. Produto químico de limpeza, é o terceiro grupo do tópico 6. Quais são os produtos químicos de limpeza que eu uso para limpar a minha board? O mínimo necessário. Álcool isopropílico, 99,8% de pureza. Mecânica 800, Mecânica 900 ou Mecânica 850. São produtos de limpeza da mecânica, que são muito bons. Tem cleaner em Plastec também, que é muito bom. Não uso thinner. Por que eu não uso thinner? Thinner tem benzeno, dá câncer, faz muito mal para a saúde, mata os neurônios. Ok? Thinner é bom? É legal, mas eu não uso thinner por quê? Por causa da minha saúde. Eu quero chegar à minha longevidade, né? Chegar aos 70 anos bem de saúde, não é isso? Todo mundo quer chegar. Por que eu vou usar thinner? Se é altamente nocivo à saúde. Não uso thinner. Não é porque eu não gosto, é porque faz mal para a saúde. Ok? Então a gente usa produtos químicos que não agridem tanto a saúde hoje. Qual que é o melhor que eu uso hoje? O simples álcool isopropílico. É o melhor para a nossa saúde de todos hoje é o álcool isopropílico. Porque os outros chineses aí a gente não sabe a composição. Então evitem usar os outros componentes químicos da China aí, que a gente, até o que eu falei aqui, use sempre quando possível o álcool isopropílico. É menos danoso, ele é volátil, ele evapora rápido, né? Então é muito legal para limpeza. Então se tiver que usar um outro produto químico, use, mas use com máscara. A gente tem que preocupar muito com a nossa saúde, é fundamental, né? Ok. Sétimo ponto para se tornar um soldador profissional. Um microsoldador profissional. Bem, a gente tem que pensar, né, como engenheiro, como quem construiu a board. Primeiro ponto, a placa precisa dissipar o calor. Onde você vai soldar? Aquela pergunta, quem está do outro lado da placa? Quem está ao redor de onde eu vou colocar o calor? Então pensa como engenheiro, faz as perguntas. Opa, vou tirar a NAND. Quem está atrás da NAND? CPU? Power Manager? Tem resina do outro lado? Tem resina em volta? Tem resina epóxi? Tem resina branca?
Porque eu tenho dois tipos de resina. A resina epóxi, preta, e a resina transparente, que eu tenho que remover ambas. E eu tenho que pensar como engenharia. Peraí, eu vou fazer um processo de solda na minha boca aqui. Quem está atrás da... Eu vou te remover a NAND. Quem está atrás da NAND? Nada mais, nada menos que a CPU. Então, peraí, eu tenho que pensar. Se eu for aquecer a NAND aqui, se eu passar do tempo e temperatura normal de trabalho, eu posso causar um dano aqui na minha CPU. Eu tenho que fazer um processo de trabalho que não precisaria, um revolta da CPU. Então, tem que pensar muito bem. Tem resina em volta da NAND? Tem resina preta em volta? Em volta da CPU tem resina transparente? Em volta do Power Manager tem resina preta? Quando eu colocar no holder, no suporte de placa, a placa tem que respirar do outro lado. Então, vocês já estão com a NAND preparada aí. Já pensaram nisso, né? Pensaram nisso aí? Como que a placa de vocês está no holder aí? Está respirando? Tá, né? Tem que respirar, né? Você vai esquentar aqui, o outro lado tem que respirar. Se eu colocar aqui, travado aqui, vai acontecer o quê? Eu vou cozinhar minha CPU, né? Outro ponto fundamental, fitas de proteções térmicas, Kapton, Teflon, alumínio. Não economizem nas fitas de proteção, não economizem. Mas não envelopem seu dispositivo para não ficar o calor concentrado. Você não está assando uma costela, né, no forno, não é isso? Ok. Proteção térmica importante, base de solda importante. Próximo ponto. O que é o ponto número 9. Não, porque eu falei os dois ao mesmo tempo. O 7 é a resina, epóxi, preto e branco, e o 8 é a base. Já falei os dois num tempo só. O 7 seria a resina epóxi, a resina branca, né? A resina epóxi tem que ter muito cuidado, não remover só a resina preta, mas tem que ter cuidado, porque às vezes você remove a resina preta do NAND, mas tem do outro lado da placa um Power Manager com a resina transparente, e você não remove essa resina. Aí você tira a resina da NAND com muito cuidado, e não remove essa resina branca, solta os componentes tudo em volta do Power Manager. Aí você faz a NAND e a parede não liga mais. Ah, mas eu removi a resina, usei o tempo certo, temperatura certa, não removeu a resina branca. A gente vai ver que tem a resina branca também na placa, que poucas pessoas tiram. E o 8, pensa como engenheiro. Do outro lado da placa, o holder, o suporte, né? Proteger as fitas Kapton. Que eu falei dois aí, no stop. Bem, ponto número 9. Todos os nossos processos de solda, nós trabalharemos com um gráfico de solda lead-free. O que é o gráfico de solda lead-free? É um perfil térmico com um gráfico tempo versus temperatura. A gente vai trabalhar em média aí com tempos específicos para cada processo. Extração de NAND, um tempo específico. Extração de PMU, um tempo e temperatura específico. Remoção do interposer, um tempo e temperatura específico para cada modelo de aparelho. Ressoldas em gerais, todos a gente vai determinar um gráfico. Tempo versus temperatura. Tá? Então, o processo de solda, a gente vai trabalhar sempre com um gráfico de solda tempo, temperatura. Para qualquer tipo de processo de extração, a gente vai ter um tempo, temperatura de acordo com o modelo do aparelho. Por exemplo, iPhones do X a 11 Pro Max, para me desmembrar o interposer, tempo total, 3 minutos. Tempo total. Tempo de aquecimento, 1 minuto e meio, 2. Resfriamento, 30 segundos. Aquecimento, cada fase da solda, a gente tem as 4 fases da solda, vou ter um tempo específico. Pré-heater, tal, solda líquida e cooling, que é o resfriamento. Então, eu tenho as fases. Cada fase da solda eu vou determinar tempos e temperaturas para isso. A gente vai tentar adequar nossas máquinas para seguir esse gráfico. Eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês de solda lead-free, para a gente avançar nesse processo de solda. Então, em tudo a gente vai trabalhar com cronômetro. Então, peguem o seu celular, por favor. O celular de todos vocês aí, vão colocar um cronômetro e coloquem em cima da mesa. Ou então, né, cada bancada tem um reloginho aí, não tem? Ah, tem um reloginho aqui para mostrar para eles? A gente normalmente tem um cronômetro, que a gente já tem na bancada. Eu vou indicar para vocês, vocês podem comprar esse cronômetro, mas o smartphone tem. Então é um gasto, às vezes, a mais, né? A gente usa um cronômetro na bancada para trabalhar e coordenar o tempo. E a temperatura a gente vai usar no distanciamento, no bico, na temperatura do canhão. A gente vai ter isso. Último ponto, para se tornar um soldador eficiente, né? Primeiro, nossa saúde. A gente vai primeiro, antes de fazer qualquer tipo de solda, um alongamento. A gente vai trabalhar com o que na solda? Punho, antebraço, concentração, foco, segurança.
segurança, os EPIs, segurança com seu colega. Soldar não é brincadeira. Nós estamos trabalhando com equipamentos aí de alta temperatura, equipamentos nocivos à saúde, ferramentas que podem cortar as pessoas, se cortar, queimar. Então, primeiro ponto, ter noção de uso de EPI, de segurança no trabalho, que é o último ponto de se tornar um bom soldador. Cuidado em manipular os equipamentos, cuidado em emprestar os equipamentos, cuidado em usar os equipamentos para não se machucar e machucar seu colega. E sempre usar os EPIs. Óculos de proteção, jaleco, bermuda nunca. Ah, eu não trabalho de bermuda por quê? Porque pinga uma solda na sua perna, a calça protege. Jaleco antistático, luva, óculos de segurança são produtos fundamentais necessários para que você tenha um bom trabalho de desempenho. Aterramento. As bancadas são todas aterradas, vocês já estão com a pulseira aí muito bem. Então, aterramento fundamental. Cuidado com a saúde. Cuidado com manipular os produtos químicos. Cuidado com a visão. É fundamental. A gente não pode ter esse tipo de risco. E o próximo ponto agora é o aquecimento. A gente também... Aqui, ó, esse aqui é o termômetro, o timer. Ele é regressivo. Eu marco, por exemplo, 3 minutos aqui. Ele me apita quando termina. Então, eu consigo determinar os tempos e colocar um bip. Para me saber se é hora de parar de esquentar, se é hora de deixar esfriar. Entendeu? É bem baratinho, bem legal. Próximo ponto, nós vamos trabalhar agora com canhão, né, com ferro de solda. A gente vai precisar de muitas habilidades manuais. A gente vai fazer um aquecimento com as mãos para punho. Nosso objetivo é o quê? Nosso processo de solda é o quê? Punho e os dedos. Ó. Então a gente vai manipular o canhão com o punho. Então o giro do pulso para fazer uma CPU, que a gente vai fazer aqui CPU hoje também, giro do pulso é fundamental. Habilidade manual dos dedos, ó. Então, para isso, a gente vai fazer um aquecimento das mãos. Sempre quando você começar a fazer seu trabalho, faz um aquecimento, estica, aquecimento de punho. Ó, parece frescura, mas ajuda muito o desempenho para você aquecer o movimento de pulso dos dedos. Vai trabalhar com os dedos, né? No giro, né? O atleta faz isso, né, para aquecer o corpo. Então, o giro, ó, quando você aquece, alonga seus braços, alonga seus dedos, estala seus dedos, mexe o pulso, aquece o pulso. Você melhora o giro, e o giro é fundamental para fazer um processo de solda avançado. O giro na CPU, ó, gira e não para. No stop. Gira. Então a gente vai fazer esse aquecimentozinho de leve, aquecer o pulso, aquecer os dedos, a precisão nas pinças. Então vamos lá. Esses foram os 10 passos, então, para se tornar aí um soldador. Vamos repetir, então, os 10 passos aqui, ó. Primeiro passo, temperatura ambiente. Segundo, umidade do ar. Terceiro, velocidade do ar, para não voar componente. Ah, eu sou frustrado, está voando tudo aqui, não sei. Define um volume de ar, acabou. Né? Quarto, temperaturas dos canais de operação. Canal 1, canal 2, canal 3. Quinto, calibração do equipamento, que é fundamental. Pelo menos a cada 2 meses eu devo calibrar minhas máquinas. Tá? Bimestral isso aí, tá? Sexto, falei das ligas de solda, dos produtos químicos de limpeza e dos fluxos. Número 7, resina epóxi preta e a resina epóxi transparente. Eu tenho que tomar muito cuidado com essas resinas. Tanto do lado que eu estou aquecendo, quanto do outro lado que eu estou aquecendo. Número 8, pensar em proteger a placa, ela respirar, isolar termicamente a placa no holder, né? Para ela respirar do outro lado. Número 9, falei da segurança do trabalho, né? Usar o EPI, usar a luva de preferência, óculos de segurança, jaleco antistático. E número 10, o aquecimento para o giro. A habilidade manual é fundamental para ser um bom microsoldador. Se você não tem, tem que treinar. Solda é treino. É treino. Solda não é treinar. Treinar a habilidade manual. Então, para isso, a gente faz aquecimentozinho para ficar com as mãos livres, ok? Vamos começar a trabalhar, então? Nós estamos com uma Nende para remover aí, não é isso? Já removeram a resina dela? Já mostrou para eles o processo? Só processo de remoção da resina. Então, vamos embora. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Alguma pergunta? No questions? Ok. Vamos começar, então. Vamos ver se isso aqui tá bom. Muito bem organizado. Vamos ver a placa se está alinhada aí. Vai começar a remover essa resina aí? Já removeram. Esse telefone é o melhor aparelho que tem, um XR. Todos vão adorar o iPhone XR. O iPhone XR é ótimo para trabalhar, não é verdade? Gosta do iPhone XR? Alguém já conhece o iPhone XR? O iPhone XR é ótimo para trabalhar. Hã? Nós vamos começar pelo XR. É solda muito bem, uma qualidade muito... O XR é ótimo. Todos os técnicos adoram o XR. Eu sou sacana colocar logo um XR para vocês, hein? Meu Deus do céu. Não é nada arriscado, não morre fácil, né?
XR é bacana. É bom para soldar o XR. E aí, como é que tá o senhor aí? Deixa eu ver. Tá alinhado, bacana. Vocês vão remover essa resina aí agora, beleza? E aí? A folha tá torta aqui. Olha o alinhamento da folha, ó. Aí, ó. A caneta agora. Isso. A placa dá um pouquinho. Isso. Vamos fazer isso. Vamos meter bronca aí agora. Vamos remover essa resina dessa lente que eu vou dar uma aula de JC depois. Para corrigir erros de lente, tá? Remover a resina sem mover os componentes do lado. E não quero arranhar os layers da placa. O Júlio mostrou como é que usa o Demolition CPU para não arranhar. No ângulo certo. Então vamos começar aí. Canal 1. 200 a 70. Bico fino. Tá com bico fino nessa estação aí? Tá, né? Bico fino. Ok. Bico fino, bacana. Beleza. Muito bom. Temperatura canal 1. Aperta o canal 1, deixa eu ver lá. Você vai pagar a flexão. Tá errado. Ih! Vamos então. Vai. Paga 10 flexão pra mim, que eu falei agora. Aperta o canal. Não. Aperta o canal 3 pra mim ver. Olha que não mexer na estação. Canal 3. Isso. Aperta o canal 2. Aperta o canal 1. Agora sim. Aperta o canal 1 pra mim. Pagar a flexão ao vivo aí. Aperta o canal 2. Aperta o canal 3. Vai ser só você que vai pagar a flexão, viu? Vamos ver se você vai pagar a flexão aqui. Aperta o canal 1 pra mim ver. Aperta o canal 2. Aperta o canal 3. Vamos lá. Vai lá, desce. Vamos. Paga 10. Ué, acabei de falar. Ele está errado. Paga 10. Não vou filmar ao vivo. Vai, paga. Claro. Não. Não vou pagar, não. Eu vou pagar. Nós estamos brincando aqui. Nós estamos brincando, não vou pagar, não. Nós estamos brincando, né? 7, 8, 9, 10. Nós estamos brincando.